Bom dia, alunos do quarto ano. Vamos começar a nossa aula de hoje. Meninos, vocês vão pegar a apostila grupo 4, que hoje o assunto principal da nossa aula vai ser o método científico, né? Durante todas as aulas anteriores de ciências, eu expliquei para vocês a importância de vários filósofos e de vários cientistas e as suas contribuições para a ciência que a gente estuda hoje, né? E uma das grandes contribuições de todo o estudo que foi desenvolvido por essas pessoas foi o método científico. O método científico é uma sequência de etapas que todos nós que queremos descobrir alguma coisa relacionada à ciência devemos seguir para que o nosso estudo seja completo e tenha o melhor resultado possível. Então, vamos conhecer o método científico? Apostila grupo 4. Já vão colocar a apostila grupo 4 de vocês na página 183. E aqui na página 183 eu tenho duas das etapas do método científico, que é a observação e as perguntas, ok? Meninos, vamos lá. Nós temos aí o Ricardo, e o Ricardo ele quer fazer um bolo para a família dele, mas ele já observou que o bolo precisa de leite e tem uma pessoa da família dele que é intolerante à lactose. Então, se ele fizer o bolo com leite, essa pessoa não vai poder comer o bolo. Então, essa é a fase da observação. Ele quer fazer o bolo, mas ele observou que o bolo vai leite e que as pessoas intolerantes à lactose então não poderão comer esse bolo. Então, ele começou a levantar várias perguntas. Será que eu posso tirar o leite da receita e fazer o bolo só com os outros ingredientes? Será que eu posso, no lugar do leite, colocar água? Será que eu posso, no lugar do leite, colocar um suco de fruta? Essas foram as várias perguntas que o Ricardo elaborou para solucionar o problema dele, que era fazer um bolo sem leite por conta de uma pessoa que era intolerante à lactose. Vamos para a próxima etapa. A próxima etapa é o levantamento de hipóteses, né? Então, ele fez perguntas, não fez? Eu posso simplesmente substituir o leite por água? Ou eu posso simplesmente substituir o leite por suco de fruta? Aí ele vai começar a pesquisar na internet ou com pessoas respostas para essas perguntas. E durante essas pesquisas, ele descobriu, perguntando para as pessoas da casa, que ele não pode simplesmente tirar o leite da receita. Por quê? Porque se ele tirar o leite, a massa não vai ficar fofinha. E que também não é muito bom que ele troque o leite pela água, ok? Mas que ele pode sim substituir esse leite por um suco de laranja, por exemplo, né? E esse suco de laranja também pode ser outro tipo de suco, de abacaxi, de limão. Então, essas hipóteses foram perguntas que ele respondeu, né? Foram as respostas das perguntas que ele tinha feito antes. E agora ele vai passar para a fase da experimentação. Ou seja, ele vai começar a testar as receitas. Bolo com água no lugar do leite, com suco de laranja, com suco de limão. E aí ele começa a fazer várias receitas, vocês estão vendo aqui, né? Então essa é a fase da experimentação, onde ele começa a produzir vários bolos com as várias ideias que ele teve, de usar suco de laranja, de usar água, de usar suco de limão. Em seguida, ele vai para a fase da análise, ou seja, ele vai começar a experimentar todos os tipos de bolo que ele fez, né? No caso dos experimentos. Então, olha só que interessante. Essa é a fase melhor, eu acho, né? Experimentar. E por último, depois de experimentar todos os bolos que ele fez, ele vai chegar às conclusões. E quais foram as conclusões que ele chegou? Eu posso tirar o leite da receita? Não. Se você tirar o leite e não colocar nada no lugar do leite, não vai dar certo o bolo. Pode substituir o leite por água? Não, mas é possível fazer novos testes com alterações para melhorar os resultados. Ou seja, quando ele substituiu o leite por água, o bolo não ficou muito bom. Deu certo? Deu. Mas ficou gostoso? Não. Exercício 3. Posso substituir o suco de laranja por suco de abacaxi? Sim, dá na mesma. Exercício 4. Posso substituir o suco de laranja por suco de limão? Sim, mas ele percebeu
que quando ele fez o bolo de limão com a mesma quantidade de suco de limão que ele usaria no bolo de laranja, o bolo de limão ficou muito ácido. Então, da próxima vez, ele vai diminuir a quantidade de suco de limão, né? Não vai colocar tanto suco de limão quanto ele colocaria se fosse um bolo de laranja, né? No suco de laranja. Então, estas são as etapas que todo cientista faz para poder conseguir chegar à conclusão de um estudo científico, né? Essas etapas, elas compõem o método científico. Então, eu vou voltar agora e eu vou explicar para vocês, relacionando todas as etapas do método científico com o coronavírus. Teve a fase da observação, né? Tem pessoa que está morrendo, tem pessoa que não está morrendo. Nós temos o grupo de risco, que são as pessoas que mais morrem, né? E nós temos pessoas que pegam o coronavírus e ficam sem sintomas. E aí os cientistas começaram a elaborar as perguntas. Por que será que as pessoas idosas morrem com mais facilidade? Por que será que tem pessoas que não têm os sintomas do coronavírus? E aí eles começaram a levantar as hipóteses. Bom, uma pessoa idosa, geralmente ela tem um sistema imunológico mais enfraquecido. Talvez seja por isso que ela morra, né? As pessoas que têm problemas problemas respiratórios, elas também morrem. Por quê? Porque o coronavírus, ele ataca o sistema respiratório. Então, essas foram as hipóteses, ou seja, as respostas que os cientistas foram levantando para as perguntas que eles tinham. Mas todas essas respostas, elas não tinham ainda experimentos, né? E agora vem a fase da experimentação. Os cientistas estão estudando o sangue das pessoas contaminadas, o DNA das pessoas contaminadas, para verificar se todas as respostas que eles têm são válidas. Ontem, no Jornal da Globo, eu vi uma reportagem de que os cientistas estão desenvolvendo um estudo genético onde eles estão percebendo que você ser imune, não digo imune, mas assim, quando você pega o vírus, o que vai determinar se você é uma pessoa assintomática ou que vai determinar se você é uma pessoa que vai ter grave problema e vai precisar de uma UTI, depende do seu DNA. Então, lembra que eu falei para vocês sobre a seleção natural de Darwin? Que Darwin estudou que o meio ambiente ele seleciona os indivíduos que são geneticamente mais fortes. É o que está acontecendo com o coronavírus. Existe um estudo em fase de experimentos em laboratório que ontem foi passado num jornal em que os cientistas estão descobrindo que existem pessoas que são geneticamente resistentes ao coronavírus e existem pessoas que não. Então, provavelmente está acontecendo um processo de seleção natural. O coronavírus está selecionando as pessoas que são geneticamente mais fortes a ele. Eles começaram esse estudo, né, através de um morador de rua. Olha só a história que interessante. O morador de rua, ele morava na rua e o jornal estava fazendo uma entrevista, né, a respeito dos moradores de rua e do coronavírus, e entrevistou esse morador de rua. E a família desse morador de rua, fazia 7 anos que a família não via esse morador, e eles entraram em contato com o jornal, falando que conhecia, que era familiar, e aí o jornal se propôs a levar esse morador de rua de volta para a casa dele, né? E quando eles foram, então, levar esse morador de rua para a casa dele, primeiro eles hospedaram esse morador de rua num hotel, onde ele ficaria em quarentena e faria o exame para ver se ele estava ou não contaminado pelo vírus. E o exame dele deu que ele já tinha pegado o vírus. E aí ele mesmo nem sabia. Por quê? Porque ele pegou o vírus, mas ele foi assintomático. Então, começaram a desenvolver esses estudos, por que existem pessoas que não têm sintomas e por que existem pessoas que estão morrendo por conta do vírus, né? E, enfim, chegou-se à conclusão de que tudo está na genética. Algumas pessoas têm uma genética
que já consegue combater o vírus a ponto de nem ter sintomas, enquanto outras pessoas não têm essa genética. E aí elas estão morrendo e tendo sintomas mais graves. Então, olha só que interessante essa história, que cabe muito bem aqui no nosso método científico, né? É lógico que a fase de experimentação está sendo feita e depois eles vão fazer a análise do resultado para chegar à conclusão. Ontem também eu assisti uma reportagem que falava que existem mais de 130 vacinas em processo de análise dos resultados. Ou seja, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, se eu não me engano, eles sortearam 3.000 pessoas para poder fazer o teste da vacina. E essas pessoas estão sendo vacinadas e elas estão em observação para que seja feita a análise do resultado dessas vacinas. E aí só depois virá o processo de conclusão, ou seja, observando a análise dessas pessoas, vai saber se a vacina foi eficaz ou não, e se essa vacina foi eficaz, ela será distribuída para a população. Entenderam então a importância do método científico e todas as etapas que os cientistas têm que seguir para conseguir elaborar essa vacina? É por isso que nesse momento nós ainda não temos a cura para o coronavírus, porque o método científico ele é feito em etapas e demora muito tempo para que essas etapas sejam concluídas, para que a gente chegue numa conclusão, ou seja, para que a gente chegue numa vacina, né? Enquanto isso, infelizmente, nós temos que nos manter em isolamento, até porque a gente não sabe se geneticamente nós somos resistentes ao vírus, né? Como aquele outro estudo que eu falei para vocês que está sendo desenvolvido. Não tem como você saber se o seu DNA vai conseguir combater o vírus a ponto de você não ter sintomas, ou se o seu DNA não vai conseguir combater o vírus e você vai, infelizmente, ter uma complicação. Então, nesse momento, o melhor que a gente pode fazer é se manter em isolamento até que uma conclusão, que uma vacina seja concluída para que a gente possa se vacinar. Entendido, meninos? Aqui na página 185, você tem um esquema, né? Então, nós temos a observação, que não conta aqui, as hipóteses, a experimentação, os resultados e as conclusões. Lembrando que, conforme o tempo vai passando, a conclusão ela pode ser alterada, ok, meninos? Agora eu vou explicar para vocês a atividade da aula de hoje. Vamos lá? Os exercícios da aula de hoje, eles começam na página 189, exercício de número 3. Vamos ler. As principais etapas de um método científico estão listadas na tabela abaixo, né? Com as suas palavras, escreva o que se faz em cada uma dessas etapas. Então, olha aqui, o que a gente faz na etapa de observação? A gente observa o problema, né? O que a gente faz nas perguntas? A gente elabora perguntas relacionadas a este problema. O que a gente faz na fase das hipóteses? Nós elaboramos respostas para as perguntas que nós fizemos a respeito do problema. O que a gente faz na fase da experimentação? Nós realizamos experiências para comprovar se as respostas que nós pensamos estão corretas ou erradas. O que a gente faz na análise, no procedimento de análise? Nós analisamos todos os resultados das nossas experiências para ver se eles estão de acordo com as hipóteses. E o que a gente faz na parte da conclusão? Nós concluímos o nosso estudo apresentando a solução do nosso problema, ok? Então, você só vai escrever aí as respostas para você fixar todas as etapas do método científico. E agora o exercício 4. Sobre o método científico, assinale a alternativa correta. Agora que você está, assim, já sabendo tudo sobre o método científico, porque eu expliquei várias vezes e você fez a página 189, você vai analisar
as questões A, B, C, D e E e vai marcar qual aquela que está de acordo com o método científico. E por último, no exercício 5, encontre no quadro a seguir 6 palavras que indicam as etapas do método científico. Então, você vai procurar aqui no quadro de palavras quais são as 6 etapas do método científico, tá bom? Meninos, a nossa aula de hoje chegou ao fim e a tarefa é você enviar a foto das páginas 183, 184, 185, 186, 189 e 190 do grupo 4. A 187 e a 188 não precisa mandar foto, não é necessário fazer, porque são atividades que deveriam ser desenvolvidas em grupo dentro da sala de aula, então a gente não vai fazer essas duas atividades por enquanto, tá bom? Um beijo para vocês, bom final de semana, envie as fotos para a tia Letícia, tá bom?